Hoje nós vamos conhecer o Teorema de Tales. Esse teorema é uma propriedade de segmentos que nós podemos aplicar para resolver vários problemas de geometria. Aqui nós temos várias retas que se cruzam. Temos as retas P e Q, e temos as retas R, S e T. Quando essas retas se cruzam, elas determinam alguns segmentos. Temos aqui o segmento A' e o segmento B'. Aqui na tela estão indicadas as medidas deles e também aqui na tabela. Outros segmentos que nós temos aqui são o segmento A e o segmento B, que também estão indicados aqui na tabela. E na tabela nós temos a razão, isto é, a divisão entre as medidas dos segmentos A' e B' e a divisão das medidas dos segmentos A e B. Nós podemos observar aqui que esses valores são iguais. Mas será que isso acontece sempre? Então, nós vamos aqui alterar um pouco as posições dessas retas. Agora nós temos novas posições das retas e nós podemos observar que as medidas das razões de A' e B' já não são as mesmas. O que acontecia de especial naquele momento que fizesse com que essas medidas fossem iguais? Temos novamente as duas medidas iguais. Pelo teorema de Tales, isso acontece por quê? Porque nesse momento, R, S e T são retas paralelas. Aqui no nosso conteúdo multimídia, nós temos algumas alternativas a serem marcadas sobre a posição dos segmentos e as consequências disso na razão entre os seus valores. Então, vocês podem ler mais tarde e resolver essas questões aqui. Depois dessas observações, então, nós podemos entender o que significa o Teorema de Tales. Então, o Teorema de Tales diz: um feixe de retas paralelas determina segmentos proporcionais sobre duas transversais. Nós temos as transversais aqui, que elas não são paralelas entre si, mas nós temos aqui um feixe de retas paralelas. Nós poderíamos ter até mais uma ou mais retas paralelas e sempre os segmentos que são determinados por elas aqui, sempre teriam medidas proporcionais. Quem enunciou essa propriedade foi o Tales de Mileto, que foi um importante matemático nascido em 624 a.C. Se vocês quiserem saber mais sobre ele, nós temos aqui algumas informações sobre o Tales. Mas vocês podem ler isso mais tarde no conteúdo multimídia. Aqui conta um pouco da história dele. Como eu falei no início, o Teorema de Tales pode nos ajudar a resolver muitos problemas na matemática. E alguns casos bem interessantes são relacionados a triângulos semelhantes. Como aqui que nós temos dois triângulos, um está dentro do outro, né? Mas eles são semelhantes e as bases deles, ou dois lados deles, são paralelos. Vamos usar aqui a régua para mostrar quais são esses lados que são paralelos. Temos, então, um lado aqui.
e o outro lado aqui. Então, essas duas retas são paralelas, apesar de eu não ter conseguido muita precisão no desenho. Então, aplicando o teorema de Tales aqui, e se a gente chamar aqui, esse segmento aqui, AQ, nós podemos dizer pelo teorema de Tales que AQ está para QB, assim como PA está para CP. Com isso, nós podemos calcular o valor de AQ que não foi dado aqui. Nessa questão, nós temos também algumas perguntas que podem ser respondidas por vocês depois, fazem parte do conteúdo multimídia. Nesse conteúdo multimídia, vocês vão encontrar outros problemas que podem ser resolvidos aplicando o teorema de Tales. Nós não vamos falar sobre eles aqui, é interessante que vocês mesmos explorem esses exercícios e tentem resolvê-los. Mas aqui nós temos uma aplicação bem interessante do teorema de Tales, que é um objeto que muitos alunos já usaram quando quiseram fazer ampliações de desenhos. Esse instrumento se chama pantógrafo, que é esse aqui que é mostrado aqui na figura. O pantógrafo, ele tem algumas características. Ele tem articulações, ele tem a ponta seca e ele tem a ponta fixa. Nós temos aqui no simulador, então, um pantógrafo virtual, que nós podemos usar para simular o funcionamento de um pantógrafo de madeira. Então, nós desenhamos aqui com o ponto S e podemos ver o que acontece com o ponto D. Eu vou tentar desenhar aqui um triângulo. O que nós obtivemos? Obtivemos um triângulo semelhante ao primeiro, mas ampliado. É o mesmo que acontece quando nós temos um pantógrafo de madeira, em que com a ponta seca nós reproduzimos um desenho e a ponta onde está o lápis amplia esse desenho. Alguns pantógrafos fazem o desenho do mesmo tamanho, ou até, dependendo do pantógrafo, a gente consegue uma figura menor, mas sempre semelhante e proporcional à figura original. E o que isso tem a ver com o teorema de Tales? Eu vou novamente usar a régua para mostrar aonde que nós encontramos o teorema de Tales aqui nesse desenho. Então, vamos traçar primeiro um segmento aqui em vermelho. O segmento que vai da ponta fixa do pantógrafo até a ponta onde fica o lápis ou a ferramenta que desenha. E nós podemos traçar em verde o segmento que vai da ponta fixa até a ponta seca. Podemos observar, então, que nós temos aqui as retas paralelas e aqui os segmentos que são proporcionais. E o que acontece? Quando nós alteramos a medida desses segmentos, ao traçar um desenho, nós aumentamos proporcionalmente o outro desenho feito com a ponta onde está o lápis. Então, vocês já conhecem o teorema de Tales e algumas de suas aplicações. Visite o conteúdo multimídia e explore as outras atividades envolvendo o teorema de Tales. Até mais!